Não poderia continuar sem agradecer a ilustre presença do governador, parabenizar mais uma vez o Estado pela iniciativa. É um momento muito oportuno para a gente começar a discutir esse tipo de coisa, ou eu diria que voltar a discutir esse tipo de coisa e começar a colocar em prática. A gente tem tecnologia, tem soluções e no Brasil principalmente capacidade e qualificação técnica para essas medidas serem colocadas em prática. Tá? Voltando um pouquinho, a gente estava comentando um pouquinho, para começar a falar das tecnologias de reuso, eu voltei um pouquinho da empresa que eu represento, que é uma empresa alemã, localizada no sul da Alemanha, fazendo um resumo geral, localizada no sul da Alemanha, tá? E toda a fabricação de equipamento acontece lá, eu vou mostrar uma foto rapidíssima da fábrica. Em suma, é uma empresa de 200 anos que há mais de 100 anos fabrica equipamentos em aço inox para o tratamento de águas e efluentes. Efluente nesse reuso. Quando eu falo tratamento de água, eu me refiro à água gerada a partir do tratamento de efluente. É água. Sul da Alemanha, fica a 100 km de Munique, uma região muito bonita. Todos os equipamentos do mundo vêm de lá. A Huber distribui para o mundo inteiro de lá, com exceção da China. Como a Huber está distribuída no mundo, tá? O que a gente vai compartilhar daqui para frente é um pouco da experiência que a Huber tem no Brasil e no mundo. Então, quando a gente fala de uma estação de tratamento de reuso, a gente está falando de operações unitárias. E operações unitárias, elas se repetem em estações diferentes. Então, aqui tem, por exemplo, uma estação de tratamento. Tá? Eu pulei até porque os outros slides não são muito comerciais. Isso é uma estação de tratamento. Ela é composta de etapas unitárias. A gente vai começar com o pré-tratamento, vai começar com uma remoção de alguma gordura, óleos e graxas. Você tem uma etapa de depuração. Essa depuração ela pode acontecer de uma série de formas, tá? Seja biológica, seja retenção físico-química, enfim, você tem uma etapa de abatimento de carga, seguida de uma separação desse material que você depurou, que você abateu, e subsequente a isso, na sequência, o que viria? Uma etapa de polimento. E aí que é o segredo da história. Esse polimento que ele vai dizer pra gente qual é a qualidade de água que eu vou ter no final. Qual é a qualidade de água que eu quero, se eu quero alimentar uma torre de resfriamento, se eu quero fazer irrigação, se eu quero fazer ornamentação, alimentar um lago, ou, como na Austrália, na Califórnia, se eu quero beber. Países que hoje é aprovado e você consegue beber a água de reuso do esgoto. Que, em linhas gerais, é mais ou menos o que acontece no Brasil. Tem estados no Brasil que, por contaminações clandestinas, você tem um manancial com esgoto, onde acontece um tratamento depois, e essa água tratada a gente bebe. É um momento, talvez, a gente rever um pouco isso e começar a formalizar alguns tipos de ação para poder entender e respeitar a água de reuso. Tá? É muito multidisciplinar esse público, eu não sei se eu me aprofundaria muito tecnicamente, por favor, eu vou fazer de uma forma bem ampassã, assim, o que tem de tecnologia para reuso, tá? O que compõe uma estação de reuso, ou seja, uma estação de tratamento, e por favor, depois nas perguntas e respostas a gente pode discutir, aprofundar em cada tecnologia. Tá? De uma estação global, aqui essa estação ela pode tratar o esgoto sanitário, de um shopping center, de um hospital, de um clube, de um museu, de uma indústria química, de uma indústria alimentícia, de uma cidade. Estação de tratamento são etapas unitárias combinadas que fazem o tratamento de efluente. A mesma etapa de uma indústria alimentícia pode ser aplicada numa indústria automobilística. Essa mesma etapa pode ter alguma finalidade vantajosa num tratamento de esgoto sanitário, em uma municipalidade. Reuso
no entendimento do mercado atual, uma tecnologia avançada para você conseguir entregar ou eliminar contaminantes da água de forma que ela tenha uma qualidade, uma característica apta ao consumo humano, consumo nobre e consumo não nobre. Como isso é obtido no mundo com muita segurança, porque a discussão é segurança, controle operacional, com membranas ou com tecnologias avançadas. Naquela estação que a gente viu aqui, por exemplo, a gente comentou um pouco da estação processos convencionais, que se encontram no mundo inteiro em qualquer mercado. Tá? E no final do tratamento, entra a grande mágica, que vai ser uma membrana de osmose reversa, vai ser uma membrana de ultrafiltração, vai ser uma membrana de nanofiltração, enfim, depende principalmente do uso da água. O que o meu cliente, o que o operador, o usuário, pretende fazer com a água. E cada caso é um caso, e cada caso tem um dimensionamento específico. Tá? Em linhas gerais, o que a gente está falando? Que no final de um tratamento de efluente, eu tenho uma etapa, um grande milagre, onde tudo vai acontecer. Só que não faz sentido, e é uma visão que o Brasil trabalha com membrana já há 10 anos. Tá? Eu acho que a primeira estação de membrana em shopping center foi a minha empresa antiga que instalou no Rio de Janeiro. E errou-se muito. Por quê? Porque era uma visão bastante simplista da aplicação de membrana. Era membrana numa etapa do tratamento. Você bota uma membrana ali. E a membrana é um equipamento que, como eu falei, dá para fazer uma analogia, você olhando a água antes e depois é mágica, tá? Pelo que ele faz com a água. Mas é um equipamento super sensível à operação. Então é um equipamento que ele demanda toda uma etapa de pré-tratamento muito dedicada, para que no ato da ultrafiltração, no ato da reutilização, você tenha condições favoráveis à operação. Porque o objetivo também não é a gente discutir reuso de águas cinzas, de águas negras. Por favor, eu queria que você adiantasse um pouco sobre o operador. Só para colocar aquelas questões do estado de Goiás, aqueles 3, passa por lá para os casos, por favor. Porque depois a gente volta aqui para um videozinho do estado do YouTube. Perfeito. Não, esse não estúdio, cara. Pode botar o primeiro, bota o primeiro. Ou do outro. Me perdoa até o governador que às vezes o assunto fica muito técnico e é meio maçante mesmo. A ideia é que a gente transforme isso numa coisa simples e apresente uma solução. Com base nisso, a gente antecipadamente pegou algumas informações preliminares porque para poder apresentar e relacionar reuso com o Estado. Não necessariamente essa vai ser a solução exclusiva do Comfort Suites ou de um hotel. É uma solução que a Rovia pratica no Brasil e no mundo todo, que a gente pode replicar no Comfort Suites ou em qualquer outro hotel do Estado. Tá? Analisando isso, o que foi feito? Tomou-se os dados, tá, do hotel, geração de água, consumo de água, custo com água. Não diria que custo não é o momento da gente discutir custo agora. Tá? O que a gente está propondo, a sugestão da Rovia aqui, não é propor alternativa de redução de custo. É estratégia para manutenção e para conservação de manancial. Que no final das contas se relacionam. Porque se o manancial se exaure, você vai precisar gastar muito mais para poder fazer recuperação ou ter água de outro lugar. Então o que foi feito? Foi feita uma análise simples, tá, de consumo de água. A partir da análise simples a gente veio com uma melhoria. Uma proposta de melhoria, tá? Uma proposta de melhoria, seja numa estação existente,
como a proposta de melhoria seja uma estação que não existe, a gente precisa desenvolver essa estação. Então a gente tinha antes o consumo de água, é alguma coisa perto de 1.400 metros cúbicos por mês, água da concessionária. Tá? Então esse é o consumo que é retirado do manancial, vamos fazer a cadeia aqui, o manancial contribui com 1.400 metros cúbicos por mês de água. Uma estação convencional, ela cumpriria praticamente todas essas etapas. Tá? Você teria o tratamento primário, um gradeamento, igual a gente mostrou naquela outra etapa, uma equalização muito técnica para equalizar a carga, e depois você teria um tratamento convencional. No caso de esgoto sanitário, é um lodo ativado, algum tratamento que vá permitir que a gente atenda a legislação para descarte. Atender a legislação para descarte, ela não te garante uma qualidade de água que permita você fazer, por exemplo, aplicação em torre, aplicação em vaso sanitário, utilização em vaso sanitário, utilização de ornamentação para lagos e riachos e lagos com peixe, enfim, e irrigação. Proposta da Huber, manutenção da peneira, tá? Manutenção da equalização, da bacia de equalização, e uma tecnologia que aí a gente começa a falar da membrana. Tá? O Smart MBR é uma membrana super compacta que ela entra numa vaga de estacionamento de shopping center, por exemplo, e lá acontece todo o processo de depuração biológica e remoção por membrana. Então, literalmente, o que acontece é entrar o esgoto com alta carga orgânica e sair uma água, que eu já chamaria de água, com 99,99% de redução de vírus e bactérias, com uma turbidez garantida menor do que a legislação brasileira exige para água potável, menor que 1 NTU. Essa água ela pode ser diretamente utilizada em qualquer uma dessas finalidades. Por favor, caso a caso, não tem uma contribuição salina maior ou algum outro tipo de contribuição, você agrega a essa etapa um polimento para poder emitir e enviar essa água para, por exemplo, uma torre de resfriamento do sistema de ar-condicionado. Então, a ideia, a mensagem que fica aqui é uma estação que atualmente pega os 1.400 metros cúbicos por mês, trata e manda para o rio. Essa estação ela pode passar a produzir investimento, tá? Dados, isso é bem genérico, a gente pode aprofundar assim, no caso a caso do hospital, do clube ou do próprio hotel. A gente não... ali é do Jakarta. O que eu queria comentar é o seguinte, dos 1.400 metros cúbicos de água, num hotel, 80% desse consumo é de descarga. Todo esse consumo pode ser atendido por água de reuso. Então, a gente está falando alguma coisa aí, considerando as perdas, tá? 60% a 70% da água que hoje seria descartada, a gente consegue sim pegar, reutilizar e deixar de consumir. Esse é o principal ponto. Deixar de consumir da rede. Casos do mundo. Eu não preciso ir para a Indonésia, tá? Eu posso falar do edifício Castelo Branco, no Rio de Janeiro, do shopping / shopping no Rio de Janeiro, do Norte Shopping no Rio de Janeiro, todos fazem reuso. Reuso, lê-se para todos esses casos. Coleta centralizada em tratamento do esgoto, águas cinzas e águas negras no caso, o tratamento, geração de água de reuso e envio, no caso, alguns empreendimentos que já começaram com o sistema de água dividido, envio dedicado a vaso sanitário, envio dedicado a torre de resfriamento, envio dedicado à irrigação. Então esse é um dos casos que a gente, um dos milhares de casos que a gente pode discutir aqui, tá? Excelentes palavras da secretária Jaqueline antes, é caso a caso, e tem que começar da escala pequena. Essa consciência tem que vir de dentro para fora. E na escala pequena, num shopping center, numa casa, na Alemanha hoje, as membranas que a gente vende são vendidas para casa. Então, é um país que universalizou-se o tratamento e a Huber
Por que a Rubber foi para o mundo? Ela não tem mais o que vender na Alemanha. Não tem mais novas tecnologias, não tem mais novas aplicações. É um país que trata água de chuva. Centraliza tudo e manda para uma estação de tratamento de esgoto. Gera-se reuso. Queima o lodo para poder gerar energia. A partir daí, a Alemanha, a Rubber teve que ir para o mundo para poder continuar vendendo equipamento. E hoje, sem dúvida nenhuma, isso declarado no dia a dia, o Brasil é o país onde a Rubber vê o maior potencial de crescimento. E não só pela situação de tratamento de esgoto, de índice de esgoto tratado, mas pela postura dos brasileiros, pela postura da população, que está enxergando a crise e começando a se movimentar nesse sentido, e começando a se conscientizar nesse sentido. Hoje, em São Paulo, você vê, tem água de reuso escrito em qualquer lugar. Qualquer posto de gasolina lá hoje pratica água de reuso, ou é obrigado a praticar água de reuso. Obrigações ou não, o que importa é a mudança de cultura. Mas pela postura. Fala dos deputados? Pela postura. Qual é essa? Está enxergando. Peço licença. Dá licença aí. Parabéns, gostei muito. Obrigado. Você já está no passo.